É inegável que a Marvel e a DC são as duas maiores editoras quando falamos sobre quadrinhos e super-heróis. E mesmo que seus estilos e suas abordagens sejam completamente diferentes, com universos e personagens completamente distintos e interessantes, ao longo de todos esses anos, muitos dos criadores dos quadrinhos acabaram passando por ambas as editoras, o que resultou em personagens meramente semelhantes com poderes e habilidades parecidas. E essas semelhanças só acabam mostrando em como alguns arquétipos de super-heróis são universais e atraentes por fãs. Eu particularmente gosto muito de ambas as editoras, mas existem muitos por aí que acabam rivalizando elas duas. E eles acabam justificando tanta semelhança como se fosse falta de criatividade daquela editora, o que automaticamente faz da outra muito melhor. O que eu particularmente acho que não tem nada a ver. Só quem cria personagens e histórias sabe que em certo momento se torna quase impossível de você criar algo relativamente novo que ainda não exista no mercado. O que não impede ninguém de, mesmo tendo semelhanças com qualquer outra história, de ser original. Enfim, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre personagens da Marvel e da DC que são muito parecidos. Oi, eu sou o Raoni Soares e esse é o Raoniverso. Aqui eu falo sobre livros, filmes, séries e quadrinhos, então se está chegando por aqui agora, já se inscreve no canal se curte esse tipo de conteúdo. E não se esqueça também de ativar o sininho para receber todas as notificações. Eu posto vídeo aqui todos os domingos às 18 horas. Já aproveita também para deixar o seu like se você, assim como eu, também gosta tanto da Marvel quanto da DC. O Super-Homem é simplesmente o personagem mais antigo da DC Comics. Ele foi criado em 1938 e se tornou um grande sucesso ao longo dos anos. E depois de tanto sucesso, era esperado que todas as outras editoras fossem criar ali os seus próprios Super-Homens. E a Marvel não ficou para trás. Ela tem alguns personagens que são bem parecidos com o Homem de Aço, mas o personagem Império é o que mais tem semelhança com ele. Enquanto o Superman é o líder da Liga da Justiça, ao lado ali da Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Caçador de Marte, Batman e o Flash, o Hyperion, por sua vez, é um personagem que lidera uma equipe chamada Esquadrão Supremo, que é uma equipe que traz todos os arquétipos que a gente já encontra ali na Liga da Justiça. Sendo um kryptoniano enviado para fora do seu mundo antes da sua destruição, Clark desenvolve poderes quando entra em contato com o Sol Amarelo da Terra e acabou aprendendo a amar o nosso mundo e com seus pais adotivos aprendeu valores que defendem como Superman. Já o Hyperion veio de outro universo. Ele foi enviado para o universo 616 pelo único sobrevivente da raça Eternos. Mas ao contrário de Clark, Hyperion foi treinado a vida toda para ser uma arma de destruição em massa em formato de homem. E ambos os personagens são equipados com poderes como voo, força, visão de calor e velocidade. Recentemente a gente teve a primeira aparição do Namor no MCU, mas o personagem já tem uma longa trajetória nos quadrinhos. E ele apareceu pela primeira vez em 1939, 3 anos antes de Arthur Curry ser criado pela DC. E a semelhança entre esses dois personagens está muito além do que simplesmente os seus superpoderes, sendo que os dois são personagens híbridos, meio humano e meio atlante. Ambos têm um tridente como arma e possuem poderes como força, velocidade, supervisão e durabilidade. E a diferença entre eles está muito além do que simplesmente a aparência, sendo que o Namor é moreno e tem asinhas nos pés, o que possibilita ele a voar fora d'água. Além disso, ele é um personagem que é anti-herói, enquanto o Aquaman é louro e está do lado dos mocinhos. Separados por pouco tempo de suas criações, o Homem-Formiga e o Átomo são personagens que foram criados na Era de Prata dos quadrinhos, que vinha sendo muito influenciada ali pela ficção científica. E ambos os personagens são cientistas que descobriram uma maneira de modificar o tamanho das matérias. Hank Pym inventou uma partícula que o permitia crescer e diminuir de tamanho, e assim surgiu o Homem-Formiga. Ray Palmer foi o segundo personagem da DC a usar o codinome do Átomo, mas foi a primeira versão que mudou de tamanho com o uso da energia Anans branca, que o permitia encolher a níveis subatômicos. Nesse próximo caso, ambos os personagens bebem muito da fonte do Homem Borracha, que também vem a ser um personagem da DC, que foi criado ali em 1941. Só que a diferença entre o Homem Borracha, o Senhor Fantástico e o Homem Elástico é que o Homem Borracha recebe um tom bem mais cômico em suas HQs. Além disso, ele tem uns traços bem cartunescos. E fora isso, tanto o Senhor Fantástico quanto o Homem Elástico têm muito mais em comum do que simplesmente as suas habilidades de conseguir esticar os seus membros e corpos. Isso porque a maioria dos super-heróis tem uma identidade secreta, mas no caso dos dois, nenhum deles tem uma, e ambos são casados com uma mulher chamada Susan. E embora tenha sido criado muito antes, o Homem Elástico não conseguiu se tornar tão popular quanto o Senhor Fantástico se tornou. Sem eu citar o seu nome, se eu falar de um mercenário que tem poderes regenerativos, que possui excelentes
excelentes táticas de combates e que usa armas e espadas na hora de combater os seus inimigos. Você vai pensar no Exterminador da DC ou no Deadpool da Marvel? E por incrível que pareça, essa descrição pode ser usada para os dois. O Exterminador foi criado 11 anos antes do Deadpool, em 1980. E o engraçado é que até mesmo seus nomes são muito parecidos, sendo que o Exterminador é Slade Wilson, enquanto o Deadpool é Wade Wilson. E muito por causa dessas semelhanças, muitos consideram que o Deadpool, por ter sido criado depois, é na verdade uma paródia do Exterminador. E além disso, ambos receberam habilidades através de experimentos. Enquanto o Slade é o resultado de um experimento do governo, Wade passou por uma manipulação genética para tratar de um câncer e acabou tendo o fator cura mutante implantado em seu corpo. O Doutor Estranho sempre foi uma figura muito emblemática, sendo um feiticeiro supremo muito poderoso. Já o Doutor Destino é um servo da Ordem do Caos que tem como objetivo proteger os reinos mágicos. E ele possui um elmo, amuleto e capa encantadas que têm vontade própria e escolhem quem vai poder usá-los. E mesmo que com essa rápida descrição eles não apresentem muita semelhança, seus poderes mágicos são extremamente significativos. Além disso, ambos são conhecidos por suas personalidades arrogantes e têm uma visão extremamente elevada de si mesmo. Quando a gente fala sobre uma semelhança entre o Mercúrio e o Flash, fica claro que a gente está falando das suas habilidades. E fora isso, eles não dividem muita semelhança entre si, sendo que o Flash, que inclusive eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre sua trajetória nos quadrinhos, séries de TV e cinema, e você pode assistir clicando no card que está aparecendo aqui em cima. Ele tem acesso aos seus poderes através de uma energia universal conhecida como força de aceleração, a qual ele teve acesso depois de um acidente com raio e elementos químicos. Já o Mercúrio foi apresentado pra gente como um mutante, sendo o filho do rei do magnetismo, Magneto, e irmão da feiticeira Escarlate e da Polaris. Só que recentemente, tanto ele quanto a Wanda deixaram de ser mutantes e suas origens foram completamente mudadas. E em sua nova origem, eles foram encontrados pelo Alto Evolucionário e seus poderes são consequências de experimentos que o personagem fez nos dois. Dois androides que foram criados por supervilões com o objetivo de destruírem uma equipe poderosa, mas que acabam se rebelando contra a natureza pela qual foram criados e se tornam super-heróis em busca de uma humanidade. Tanto o Tornado Vermelho quanto o Visão possuem essas características, só que no final a gente sabe muito bem quem ganhou mais popularidade. Ganhando muito mais profundidade depois que começou a se envolver com a Feiticeira Escarlate, a gente pode dizer que o Visão se tornou bem mais longínquo e duradouro do que o Tornado Vermelho. Tanto o Soldado Invernal quanto o Capuz Vermelho foram parceiros de um personagem muito principal de suas respectivas editoras, sendo eles o Capitão América e o Batman respectivamente. Só que eles foram abandonados e chegaram a ficar à beira da morte. E com isso, ambos acabaram virando assassinos letais e se voltaram contra os seus antigos parceiros, virando assim anti-heróis. E ambos os personagens foram criados em 2005. Como eu já mencionei a semelhança do Homem-Formiga com o Átomo, é claro que não podia faltar nessa lista a Vespa. Com poderes parecidos, trajes similares e ambas recebendo o nome de insetos, tanto a Vespa quanto a abelha são bem semelhantes. E o que difere uma da outra é a abordagem que elas recebem no quadrinhos, pois a abelha tem um foco bem mais infantil, enquanto a Vespa é uma cientista séria, formada e casada. Tanto a Patrulha do Destino quanto os X-Men são duas equipes que são vistas pela sociedade como aberrações, só que estão ali sempre para salvar e ajudar aqueles que precisam. Separados por alguns meses de suas criações, o que não dá para dizer que foram uma cópia barata um do outro, a Patrulha do Destino e os X-Men são duas equipes formadas por integrantes que possuem habilidades que vêm de uma mutação genética. E embora a equipe dos X-Men tenha se tornado consideravelmente bem mais popular, a Patrulha do Destino também conseguiu conquistar o seu espaço. Independente da semelhança entre esses personagens, é importante entender que cada um deles conseguiu conquistar o seu legado ali dentro dos seus respectivos universos. Não vamos rivalizar, né, gente? Dá pra gente gostar de todos, independente das suas semelhanças. Deixa aqui nos comentários se você já sabia sobre essas semelhanças desses personagens. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo e nós nos vemos no próximo. Tchau!